Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Vamos a mais uma meditação no livro de Provérbios, capítulo 29, a partir do versículo 1. E diz assim a palavra de Deus: O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Deus sempre, Ele nos corrige através da sua palavra, ou através de um líder, um pastor, por nossos pais, pessoas mais velhas, a qual adquiriu experiência até e muito com seus próprios erros. Se aceitamos a correção, nos consertamos, nos corrigindo, isso nos traz saúde, tanto do corpo quanto da alma. Se não houver correção, não querendo saber quando somos repreendidos, fazermos que não é conosco, né, na verdade, querendo andar pelos nossos próprios passos, o resultado será endurecer o nosso coração e não querer mais saber desta misericórdia. Isto se tornará em doença e nos trará e não terá mais cura. Como diz a palavra aqui, né? Não haja cura, não vai haver mais cura, porque vai enrijecer o nosso coração. O versículo 2 diz assim: Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Quando o justo lidera, só há alegria. O justo é o que segue a palavra de Deus. Não dá para ser justo se não for pela palavra de Deus. E o perverso é o que não lidera com justiça, e o povo é quem padece. O versículo 3 diz assim: O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Sabedoria de Deus, da palavra que deixou para nossa orientação, só traz alegrias. O oposto de quem anda por seus próprios caminhos desperdiça ou perde bens, tanto material como espiritual. Principalmente se fugirmos de Deus, porque aqui a prostituição, a prostituta, pode não ser somente virar as costas para Deus, adorando outras coisas, não propriamente uma mulher adúltera ou prostituta. O versículo 4, o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Devemos pagar imposto? Sim. E como dar o dízimo na casa de Deus para o sustento de gastos em benefício do povo? A injustiça está na cobrança além do necessário e justo. Isso é determinado por Deus. Quando foi escolhido um rei, Deus falou que seria cobrado para o sustento do rei. Mas se é exorbitante, aí não é justo. O versículo 5 nos diz assim: O homem que lisonjeia o seu próximo, arma-lhe uma rede O homem que lisonjeia o seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Quer dizer, se estivermos andando e uma rede no caminho pode causar grave acidente. Assim faz aquele que parece ser muito amigo, confiável, às vezes está armando armadilha. Infelizmente hoje é muito difícil ter um amigo sincero, e quem tem dê valor, conserve. O versículo 6 nos diz assim: Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Se refere a quem arma o laço, a armadilha, como uma fofoca, falar mal, tudo que fizer de ruim se voltará para a própria pessoa. Versículo 7: Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber.
Isso aqui está dizendo que o justo, o que tem o Espírito Santo de Deus, sempre se preocupa com os pobres, com os problemas alheios. Os que não agem com misericórdia, e será cobrado do Senhor. Isso com certeza. O versículo 8 nos diz assim: os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Pessoas que zombam de outras podem até derrubar uma cidade, a ponto de provocar um caos. Tudo que se é zombado, né? O bullying mesmo. O bullying pode destruir uma pessoa. O versículo 9 nos diz assim: se o homem sábio discute com um insensato, quer este se encolorize, quer se ria, não haverá fim. Quer dizer que se levantarmos uma discussão com alguém tolo, que não tem conhecimento do que é certo ou errado, só estaremos levantando mais discussão sem chegar a um bom senso, que é um bom final. O versículo 10 diz assim: os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto ao restos, procuram retirar-lhe a vida. Quem é má vive provocando a todos. E os que não gostam de contenda ou confusão, estes que são mãos, né, que são maus, pode até tirar as suas vidas. Só Deus para nos livrar do homem mau. O versículo 11 nos diz assim: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. O tolo não tem sabedoria para lidar com os seus próprios problemas e espirra transtornos por todos os lados. Sábio é falar com Deus. Ele é maior que qualquer problema. O versículo 12 diz assim: se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perverso todos os seus servos. Quer dizer, se um político tiver corrupto ao seu redor, mesmo que ele não seja, mas ao seu redor tem pessoas corruptas, o seu governo será corrupto também. E quem sofre são os seus liderados, o povo. O versículo 13 nos diz: o pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor que dá luz aos olhos de ambos. Qualquer um engana o próximo, mas ninguém engana Deus. Mas a luz do Senhor é para todos. Quem a conhece será abençoado. O versículo 14 diz: o rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Quer dizer, o único que julga retamente, com verdadeira justiça, é Jesus. E ele tem que estar sempre à frente de tudo que vamos fazer, de tudo que vamos realizar, porque aí sim haverá justiça. Fiquem com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.